Bem, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o material a ser utilizado na hora de fazer imobilização de membro de uma vítima de trauma. Então, em que situações que eu vou fazer imobilização? Utilizar esses aparelhos aqui, essas talas. Então, nós temos aqui de vários tamanhos e nós vamos utilizar elas em uma situação que eu tenha suspeita de fratura ou que eu tenha entorse ou luxação. Cheguei na cena do acidente, fiz a abordagem à vítima de trauma, fiz lá o ABCDE do trauma e na palpação eu detectei que tem hematoma, tem edema num determinado local e a vítima refere dor. Nesse momento, eu vou utilizar para promover a segurança daquele membro, vou utilizar esse dispositivo para fazer e promover a imobilização daquele membro, dando assim conforto e segurança para que não agrave aquela lesão. Então nós temos aqui as talas de vários tamanhos, desde pequenininha para possível imobilização de punho, e elas médias como maior, bem maiores. Isso, cada tamanho vai da minha necessidade. Eu vou utilizar de acordo com a minha necessidade. Característica delas é que elas são acolchoadas. Elas são acolchoadas. Por dentro passa uma moldura aqui de ferro por dentro. Tem um contorno de ferro dentro dessas talas. Esse acolchoamento já é para promover um conforto para o membro da vítima. Uma outra característica dessas talas é que elas são moldáveis, elas se adequam com a necessidade que assim o socorrista vai precisar no momento. Então, a necessidade que o socorrista necessitar para fazer a imobilização do membro, ela vai se adequar se moldando. Eu posso também utilizar desde só uma, duas ou quantas for necessária para fazer a imobilização. Então, característica dessas talas é que elas são talas moldáveis, são dispositivos para ser utilizado no serviço pré-hospitalar. São imobilizações temporárias, nós vamos promover a esse membro, diferentemente de imobilizações ortopédicas, que são imobilizações aí que duram semanas, até mesmo meses. Então, totalmente diferente. Essa imobilização que é feita no pré-hospitalar, ela é feita temporariamente. Porque ao chegar no ambiente hospitalar, que deixar a vítima no hospital, foi recebida pela equipe de ortopedia, eles vão fazer os procedimentos seguintes e, na sequência, fazer a retirada para concluir o atendimento com possíveis só imobilização ou até mesmo procedimento cirúrgico, se for o caso. Então, nós temos as talas, que vai promover, recapitulando, nas talas, vai promover segurança para o membro lesionado. Em que situações? Numa situação de suspeita de fratura, entorse ou luxação. Por que suspeita de fratura? Porque o que vai me confirmar que tem uma fratura, um membro lá com deformidade da sua anatomia, com edema aciado, bastante inchado. Então, fiz a palpação, toquei lá, a vítima referiu bastante dor. Eu já vou tratar com suspeita de fratura daquela região. Quem vai me provar e me dizer que realmente tem uma fratura vai ser o exame de radiografia. Por isso que nós socorristas temos que tratar como suspeita de fratura. Evitar sempre estar afirmando. Onde é que eu vou afirmar para os colegas e não para a vítima? Sempre evitar certas palavras, dizer à vítima que realmente está fraturado, não. Eu tenho que promover conforto para a vítima e dar segurança a ela, não evito essa comunicação que não é adequada para a vítima. Então, faço a imobilização e vou levar até a andada hospitalar. Para fixar ela no membro, o que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar as ataduras. Elas são um pouco elásticas, não são tanto elásticas, ela tem uma flexibilidade. Tem de vários tamanhos também. Então, vou utilizar elas para fixar a tala no membro da vítima, para promover mais ainda a segurança. E fazer com que a lesão que seja uma lesão fechada, uma fratura fechada, não se torne uma fratura aberta. Sempre visando a segurança daquele membro e o conforto para ele, evitando sempre o agravo daquela lesão. Bem, pessoal, agora eu vou demonstrar aqui alguns tipos de imobilização. O colega aqui se dispôs a ser vítima, não é isso? Então, vou demonstrar aqui uma situação, mas exemplificar aqui uma situação. O colega estava jogando bola e ele sofreu a queda. Então, ele sofreu a queda no momento lá no jogo, no esporte, ele sofreu a queda, apoiou o braço no chão e ficou de pé. Então, ele não sofreu impacto na cabeça nem no restante do corpo. Ele só apoiou o braço
e ficou de pé. Então essa vítima, cheguei no local, o socorrista chegou no local do ocorrido, chamaram o socorro e se deparou com essa situação. Não tem a necessidade do socorrista ir para fazer controle cervical, já que ele colheu informações, ou até mesmo o socorrista no local presenciou essa cena e repassou bem direitinho, detalhada para a equipe do socorro que chegou ao local. Então não tem necessidade de chegar e fazer controle cervical. Por quê? Ele sofreu impacto no braço e de imediatamente ficou de pé. Esse impacto que ele sofreu vai ter possivelmente lesão ou punho, cotovelo, ombro ou clavícula. Então, são lugares que possivelmente ele iria lesionar. Ou luxar ou até mesmo uma fratura. Então cheguei na cena, está o colega segurando o braço e referindo dor na clavícula. Certo? Referindo dor na clavícula. Ele já posiciona o braço dessa forma porque isso daqui proporciona conforto para ele. Ele deixando o braço solto, depois de sofrer a lesão no ombro ou clavícula, o peso do próprio braço ocasiona pressão e vai incomodar bastante. Por isso que ele imediatamente segura o braço dessa forma, para dar uma sustentabilidade e, de certa forma, um conforto, amenizando essa pressão, essa dor que está ocorrendo nessa região. Então, se eu tenho o material necessário, para que eu preciso só de ataduras. Se eu tiver atadura, chegou o socorro especializado, ele vai ter todo o material. Mas no caso eu não sou do socorro especializado, mas eu estou com uma bolsinha ali de primeiros socorros, estava praticando o esporte com um colega, e eu tenho ataduras aqui. Então o que é que eu posso fazer? Então eu, como socorrista, lá sentar no serviço especializado, e também eu no socorro especializado. Tendo a atadura, o que é que nós iríamos fazer? Fazer a imobilização, a fixação desse braço nessa posição. Pegaria a atadura, posicionar na altura do cotovelo e vou passar em volta do tórax, fixando o braço no tórax dele. Uma atadura não iria conseguir fazer a imobilização com uma atadura só. Então eu utilizaria quantas fosse necessário. Para promover essa estabilidade. Então, poderia continuar aqui por cima do ombro, fixando o braço dele no tórax dele e promovendo assim essa segurança. Então, passaria a atadura e dar continuidade aqui até completar toda a imobilização no tórax dele. Isso eu no serviço especializado de urgência e emergência, como também eu socorrista, tendo material na bolsa de primeiros socorros no momento. E supondo que eu não tenha material algum, não tenho bolsa de primeiros socorros comigo. Estou lá, presenciei a cena. Então o colega imediatamente segurou o braço. Que forma que eu vou fazer? O que é que eu posso utilizar aqui para promover a segurança nesse braço? Eu posso fazer a bem conhecida tipóia, com um barbante ou até mesmo um pedaço de blusa, algo do tipo, fazer a tipóia, bem conhecida a tipóia. Então poderia fazer isso. Uma outra forma era utilizar a própria blusa dele para promover essa segurança, essa imobilização. Então, com permissão do colega aqui, eu vou executar agora a técnica. Pegaria a blusa do colega e abaixar mais um pouco a blusa, esticando ela, elevando agora aqui a extremidade dela, deixando em volta do braço dele. Aqui ele vai relaxar o braço está sem perda da força, né? É outra característica de suspeita de lesão. E aqui dando a segurança do membro. Enquanto isso eu aguardo o socorro especializado chegar. Já tenho ligado para 192 ou 193 e aguardo o socorro chegar. Enquanto isso eu promovi a segurança e o conforto do membro do meu colega aqui, para que essa lesão não se agrave. Então agora nós vamos demonstrar como fazer a fixação dessa tala no membro lesionado da vítima. Alguns detalhes que a gente tem que se prender. Você aí de casa, preste atenção nesses detalhes para quando necessitar fazer a imobilização, fazer bem feita. Por que eu falei bem feita? Porque na imobilização, uma das coisas que é avaliada pelo ortopedista é a estética. Então, se a imobilização está bonita, está bem feita, a estética conta muito. Então, consequentemente, quer dizer que a imobilização está bem feita, está o membro bem protegido. A gente encontra muito aí nos serviços imobilizações feitas de qualquer forma. A gente tem que dar importância a isso, porque imaginamos aqui que ele está com fratura na região do rádio, no osso aqui do antebraço. Então eu pego de qualquer forma uma lesão fechada.
Então eu pego aqui uma fratura fechada e pego de qualquer forma esse membro, dependendo da forma inadequada que eu vá movimentar esse membro, vou tornar com que essa lesão que é fechada, torna ela exposta, aberta, né, no caso, agravando mais ainda o estado da vítima. Então, evita-se isso. Lá vai eu tenho que ter o máximo de cuidado com o membro lesionado, tenho que dar importância a isso. Por isso essas talas têm que ser bem posicionadas, tem que ser bem moldadas caso necessitar. A passagem da atadura tem que ser firme também. Então, tenho que me prender a esses detalhes. Então, dando continuidade, eu posiciono a tala, ela tem que ser posicionada de uma extremidade. A extremidade dela vai ficar uma articulação abaixo e uma acima. De que forma? Suponhamos que tem a lesão aqui na região do rádio. Então, vou posicionar essa tala uma articulação abaixo, lá na extremidade inferior das mãos dele, e uma articulação acima, após o cotovelo. Um outro detalhe que tem que se prender aqui é que os dedos dele vai ficar exposto, o polegar também. Por que vai ficar a região periférica exposto? Para mim avaliar a sua perfusão, a oxigenação nessa região. Por isso que fica exposto na hora da passagem da atadura. Então a tala é posicionada um pouco abaixo da extremidade, indo até após a próxima articulação, no caso é do cotovelo aqui. Então passou um pouco, perfeito, a tala está colocada perfeitamente. Segura, por favor. E a passagem da atadura. De que forma nós vamos fazer isso? O desenrolar da atadura, de preferência que seja dessa forma. Acontece muito de estar passando o contrário, prender e a atadura cair. Caiu, a atadura desenrolou por completo, não vai ficar passando ela desenrolada não. Vai desprezar ela, busca outra e vai iniciar a imobilização. Porque aí eu ia perder muito tempo na cena do acidente. E é uma das coisas que o protocolo preconiza, é economizar o máximo de tempo possível na cena. Então, a passagem da atadura. Eu vou iniciar a passagem da atadura de uma extremidade da tala, deixando o polegar exposto também. Foi na extremidade. Vou passar uma, duas ou mais vezes até fixar. Fixei e vou dar continuidade. Essa passagem da atadura. Uma forma de passar seria eu ir bem à frente, passaria bem à frente até a outra extremidade. Fui até a outra extremidade. E retornaria costumamos chamar essa mobilização, essa passagem de atadura, em X, porque ao final de tudo ela promove esse X na sua atadura. Aqui eu posso, numa lesão fechada, posso imobilizar dessa forma, não está errado, está correto também. Caso o meu material não seja o suficiente, eu posso fazer dessa forma, está certa essa imobilização. Foi de uma extremidade da tala a outra extremidade, deixando também a extremidade do membro superior aqui da vítima exposta, para quê? Para avaliar a sua perfusão periférica, a oxigenação nessa região. Caso no transporte eu percebi que está cianóticos aqui, as extremidades, está arroxeadas, então está tendo um déficit de irrigação sanguínea nessa região, não está indo oxigênio para essa região. Então tenho que me atentar a isso, porque devido à fratura pode ter prejudicado essa irrigação, então tenho que me atentar para passar isso para o médico quando receber na unidade hospitalar. Então a forma de passagem de atadura é essa. Vou demonstrar agora mais uma outra forma. Uma outra forma mais utilizada de passagem de atadura. Vou iniciar a fixação do mesmo jeito. Fixo bem. E agora eu vou me guiar por essa marquinha, esse fio que tem na atadura. Vou passar, vou me guiar por ele. Vou dar continuidade, um fio por cima sobre o outro. Fio sobre fio. Isso eu vou dando continuidade até a outra extremidade da tala. Isso daria continuidade até a outra extremidade da tala. Eu utilizo uma, duas ou quantas ataduras for necessário. Então essa imobilização aqui, dá bem perceptível aí que é uma imobilização que está bonita, né? Então é uma imobilização que consequentemente vai estar bem feita. Eu passo a atadura firme mesmo, tendo cuidado para não exagerar nessa firmeza para não garrotear o membro.
mas dificilmente isso acontece. Então eu passo firme para promover essa segurança e essa estabilidade nessa tala. Então faça essa imobilização e assim transporta a vítima até a unidade hospitalar, deixando a vítima aos cuidados da equipe plantonista. Bem, agora vamos demonstrar na realidade mesmo imobilização numa vítima de acidente, uma vítima de trauma. Então aqui está feito, supondo que está feito o controle cervical, colar cervical, vítima consciente e orientado. Chegou no local, fiz o realinhamento do membro, fiz palpação também. Foi detectado que ele está referindo bastante dor aqui na região do antebraço. Então suspeita de fratura ou no rádio ou na una. Então fazer agora a imobilização. O que a gente tem que observações aqui. Imobilização de membro só é feito com 2 socorristas. Em caso extremo faria um, mas isso aí a gente evita se fazer. Sempre com 2 socorristas, porque eu tenho que dar importância à lesão nessa região. Em determinado, independente do local que seja, do membro que seja, eu tenho que dar importância a essa lesão. Lembrando, como eu já comentei antes, um movimento brusco pode fazer com que agrave essa lesão, piorando ainda mais ainda o estado de saúde da vítima. Então, para fazer a imobilização, fiz o realinhamento do membro, realinhei o membro, vou fazer a imobilização. 2 socorristas posicionados, eu tenho aqui tala e tenho as ataduras que eu vou precisar. Então, articulação, vou elevar o membro e o colega socorrista vai posicionar a tala. Posicionou a tala, ela vai segurar agora pinçando. Segurou a tala, fixou a tala aí no braço, no membro da vítima, e eu agora vou fazer a passagem da atadura. Lembrando também que sempre de EPI. Como estamos fazendo aqui demonstração, não está tendo a necessidade de estar utilizando o EPI no momento. Então, mas lembrando sempre que o socorrista sempre de EPI, sempre de luva, máscara, óculos e capacete, se assim disponibilizar o serviço. Então, fazer a passagem da atadura. Ela pinçou e elevou o membro já está sobre a tala. Agora a passagem da atadura. Vou iniciar pela extremidade, fixando extremidade da tala, né? Fixei e vou fazer a passagem da atadura. Não deu, pego mais uma e dou continuidade. Até a outra extremidade. Está sobrando ainda, eu posso retornar sem problema algum. Para fixar, para finalizar, eu posso finalizar fixando a extremidade dela com fita, com esparadrapo, até mesmo abrindo ela ao meio, uma ponta para um lado e para o outro e fixe com nó, ou também fixando entre a borda dela, fixando entre as bordas dela. O que eu tenho que me certificar aqui, nenhuma dessas formas que eu falei está errada. O que eu tenho que me certificar é de que está seguro. Durante o transporte eu não posso perder essa imobilização. Caso durante o transporte eu vá ter que transportar 100 km, até mesmo mais, que é a nossa realidade hoje em dia, para um hospital o qual tenha os profissionais ortopédicos. Então, se eu essa imobilização afrouxar, se eu perder essa imobilização durante o percurso, vou ter que parar e fazer a imobilização novamente. Então, lembrando, para fixar, para finalizar a extremidade da atadura, pode ser com fita, com esparadrapo, abrindo ela, dando um nozinho na lateral, ou até mesmo fixando ela na borda da própria atadura, uma das bordas da própria atadura. Então, fiz isso aí, está aqui o membro da vítima, todo imobilizado, atadura de uma extremidade à outra, promovendo aqui a segurança desse membro. Então, pessoal, dando continuidade à aula de mobilização, vamos agora para membros inferiores. Lembrando também que sempre tem que expor o membro da vítima. Sempre tem que expor. Fiz lá a palpação,
fiz aqui a palpação, se ele tiver de calça, supondo que ele está de calça, eu fiz palpação, cheguei nessa região, ele referiu bastante dor. Então eu posso também ter sentido crepitação aí, que vai ser o osso no osso. Então suspeita de fratura, eu trato como suspeita de fratura. Então se ele tiver de calça, eu vou ter que, se eu conseguir elevar a calça para visualizar, tudo bem. Na grande maioria, como não consegue, eu vou ter que abrir essa calça dele. Então, segundo o PHTLS, ele manda fazer a abertura, licença, só assim por enquanto. Ele manda fazer a abertura dessa forma. Eu faço a abertura com uma tesoura. Pego a tesoura e faço a abertura. Nessa linha aqui, na região frontal, eu vou fazer a abertura. O que nós indicamos é que essa abertura das vestimenta da vítima seja feita na costura. Por que na costura? Porque depois a vítima pode reaproveitar essa roupa. Isso, infelizmente, é a nossa realidade. E a gente indica isso em que situação? Alguns colegas nossos profissionais já foram processados porque a calça da vítima custava lá seus R$ 600 ou mais e ela não gostou porque o socorrista teve que fazer essa abertura, teve que cortar e infelizmente foi submetida a um processo. Não dá em nada, mas tem um certo constrangimento enquanto nós profissionais tentando e fazendo ali o nosso melhor em prol de uma vida e o que muitas das vezes recebemos em troca, não na grande maioria, na minoria, graças a Deus, são essas recompensas, mas tudo bem. O que nós indicamos é que a abertura seja feita na costura e sempre explicando para a vítima. Vou ter que cortar sua calça aqui, mas eu vou fazer esse corte na costura que depois você reaproveita. Sempre explicar os procedimentos que seja feito para a vítima. De fundamental importância também. Então cheguei na cena do acidente e está a vítima ao solo e a perna dele flexionada aqui. Perna flexionada, supondo que está aqui flexionada a perna, com deformidade, que eu já vejo, né? Deformidade anatômica, está aqui um edemaciado e ele referiu bastante dor quando eu fiz a palpação. Lembrando sempre dos EPI, certo? Máscara, luva, máscara, óculos, capacete ou boné. Então, vou fazer o quê? O realinhamento desse membro, tanto dos membros superiores quanto dos inferiores. Esse realinhamento é feito de que forma? Vou segurar uma articulação e uma articulação e vou elevar um pouco do solo fazendo o realinhamento desse membro. Então fiz o realinhamento do membro, perfeito. Em que horas é que eu não posso fazer esse realinhamento? Ao fazer o realinhamento, tanto de membros superiores ou inferiores, ao fazer o realinhamento, oferece resistência. Então ofereceu resistência, paro de imediato e imobilizo da forma que está. Por isso que essas talas são moldáveis e eu posso utilizar quantas assim eu necessitar. Outra situação que eu paro de fazer o realinhamento do membro é quando eu estiver fazendo o realinhamento, a vítima referir mais dor do que já está sentindo. Lembrando que essa questão de dor tem que ser bem avaliada, tem que ter um olhar bem criterioso para isso. Porque o nervosismo da vítima também faz com que você apenas tocando leve, ela já no nervosa, porque devido ao acidente, a tensão do ocorrido, então ela relata essa dor sem nem você tocar no membro. Então tem que ser bem criterioso a questão da avaliação da dor. Mas enfim, fiz o realinhamento no membro, vou fazer a imobilização. Como é que eu vou fazer a imobilização, supondo que a lesão seja na região da tíbia, certo? No osso da perna aqui. Então, pegaria lá a tala, uma tala maior que eu vou necessitar. Eu vou ter essa tala, vai ter que passar uma articulação para baixo e uma articulação acima, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu fiz um realinhamento membro, tá? Membro da vítima dessa forma, sempre com 2 socorristas. Vou fazer uma medição, tamanho do pé da vítima, medir mais ou menos aqui, que eu sempre tenho que deixar a extremidade do membro da vítima exposta. Fiz essa medição, vou moldar. Moldei. Que eu vou posicionar o pé da vítima aqui. Moldei e sempre 2 socorristas, onde um socorrista vai levar o membro. Elevou o membro, a articulação também pegou com todo cuidado. Elevou e o colega vai passar a tala. Posicionou a tala. Lembrando aqui que deixa eu elevar mais um pouco. Sempre explicar para a vítima que vai fazer os procedimentos. Vai ser necessário fazer isso. Então elevei, a tala está de uma extremidade. Uma articulação abaixo, uma articulação acima. Vou iniciar a passagem da atadura. Tenho aqui bastante ataduras que eu vou necessitar devido ao tamanho do membro. Então vou iniciar.
iniciar essa passagem de atadura. Na extremidade da tala eu vou fixar, fixei, deixando a região periférica da vítima exposta para avaliar o retorno venoso nessa região. Então aqui vou dando continuidade à passagem da atadura. Fio sobre fio. Pego outra, não tem problema se eu agora for para o lado contrário, não tem problema algum. Vou fixar, que eu iniciei com outra, e dou continuidade lá. Vou necessitar de mais uma. Fixo novamente. Vou até a outra extremidade da tala. Foi até a outra extremidade. Sobrou tala, atadura. Tem problema de ir voltando. Para finalizar aqui, fita. Como eu já falei na outra aula. Fita. Até mesmo abrindo a atadura ao meio. Uma ponta para um lado e para o outro. E fixando. Com o esparadrapo. Ou posicionando ela mesmo. Dessa forma. Se certificando que vai ficar bem firme. Preferencialmente, se tem fita ou esparadrapo, passa a fita e esparadrapo para ficar uma imobilização bem mais segura e esteticamente bem mais organizada. Então fiz a imobilização do membro inferior da vítima, a qual tínhamos aqui a suspeita de fratura na região da tíbia. Exposição aqui da extremidade da vítima para avaliar a perfusão periférica. A tala posicionada uma articulação abaixo da lesão e uma articulação acima da lesão. Não precisa passar tanto. Passou um pouco da articulação, já está valendo. Ok? E faz a botinha. Inicia-se com a botinha aqui. Então, dando continuidade à imobilização, agora vamos fazer a imobilização de fêmur. Ficarmos atentos aqui para essa região também, onde, dependendo da lesão, da amplitude da lesão, a perda sanguínea aqui é bem abundante, podendo levar a vítima a uma hipovolemia. Então, temos que ter bastante cuidado com as manobras nessa região, já que tem uma musculatura bem ampla e passa vasos e artérias bem importantes aqui, calibrosas. Então, para se fazer a imobilização desse membro, também com 2 socorristas, sempre imobilização com 2 socorristas, e a vítima tem que estar em posição supina para fazer a imobilização. Mais um detalhe é esse, não se faz imobilização, mais um detalhe, não se faz imobilização com vítima em decúbito ventral. Evite-se fazer imobilização a todo custo com vítima em decúbito ventral, imobilização de membros. Eu vou fazer o rolamento da vítima, preservando aquele membro. Quando ela estiver em posição supina, aí sim, eu vou posicionar a tala e fazer as mobilizações cabíveis, se caso assim for necessário. Então, para fazer a imobilização desse membro, eu vou ter que passar uma tala e a tala vai ficar posicionada por baixo até a crista ilíaca também, só que por baixo do fêmur. Então, de que forma seria? Elevar aqui o membro, segurando sempre firme na perna, articulação abaixo acima, segurou firme, elevou, socorrista, passou a tala, posicionou, soltou. Não completou, precisaria de uma tala bem maior. O que é que eu posso fazer? Como eu deixei claro se caso necessitar de outra tala, de mais talas, eu posso utilizar quantas assim for necessário. Então eu vou pegar mais uma tala, fazer a medição, para fazer a botinha, moldo e vou novamente, o colega vai levar o membro, eu vou posicionar a tala por baixo. Isso. Fiz isso aqui, vou iniciar a imobilização agora. A imobilização vai ter que ser da perna por completo. Uma outra coisa que a imobilização, frisar que a imobilização ela é feita distal proximal. A imobilização é feita distal proximal, sempre. Passando a atadura, iniciando na parte distal. Uma observação também aqui no fêmur é que a atadura ela vai passar bem próximo à virilha da vítima.
todo procedimento que eu estiver fazendo, eu tenho que estar explicando para a vítima. Vou fazer aqui a imobilização, quando chegar naquela região, eu vou ter que explicar para a vítima que a atadura vai passar bem próximo à genitália da vítima. É de grande importância estar explicando o procedimento para a vítima. Uma outra observação é que nessa situação aqui, eu teria que expor o membro, aqui eu teria aberto na costura o short da vítima e deixar exposto o fêmur, preservando sempre a genitália da vítima, deixando lá coberto. E aí nós temos a letra E do ABCDE, a exposição da vítima. Então tenho que ter esse cuidado, até porque no pré-hospitalar, essa técnica, esse procedimento, ele é feito em via pública. Então, mais ainda, eu tenho que ter cuidado com a exposição da vítima. Então, vamos supondo que eu fiz a abertura aqui do short da vítima e vou promover agora a imobilização. Então, vamos iniciar pela parte distal. Da mesma forma, uma extremidade da tala, fixando e vou dando continuidade, fazendo a passagem da atadura, me guiando pelo fio, pelo esse fio que tem na atadura. Observação que, supondo que o membro está exposto, que ele teria que estar exposto se o procedimento fosse em situação real. O membro já estando na tala, pode haver a elevação para facilitar a passagem da atadura também do colega. Então, continuo. Está se aproximando da genitália da vítima, da virilha, tenho que explicar o procedimento que vai ter que ser passar próximo a essa região. Então, sempre explicando para a vítima. Porque eu vou ter que levar até a outra extremidade, se assim for possível. Passagem da atadura. Fiz lá até a outra extremidade, finalizo da forma que eu comentei já anteriormente. Que eu finalizo lá passando a esparadrapo ou fita e faço essa imobilização. Aqui eu posso passar bastante atadura, sempre fixando o máximo que puder essa região, por ela ter uma musculatura bem ampla e forte. Então tenho que ter um cuidado mais especial com essa região. Então, pessoal, dando continuidade à parte de imobilização, nós vamos agora partir para a imobilização da região da pelve, onde temos uma suspeita de lesão. Então, onde foi diagnosticado, como é que eu vou saber o que é que a vítima referiu também para mim, me indicou para que eu suspeite de lesão nessa região. Então, eu vou fazendo a palpação. E de que forma é feita essa palpação? Vem fazendo a palpação, então, localiza aqui a crista ilíaca. Então, o que é que eu vou fazer? Eu faço junto e depois afasto. Então, eu faço uma adução e uma abdução. Se tiver lesão nessa região, só em fazer esse movimento aqui de adução e de abdução, qual que seja um desses movimentos, a vítima vai referir muita dor. Então, já trato como suspeita de fratura nessa região. Evita-se estar movimentando a vítima dessa forma, onde protocolos anteriores indicava-se fazer esse tipo de avaliação. Então, evita-se, porque quem tem lesão nessa região, a dor é muito intensa. E outra coisa que eu tenho que me preocupar, para não agravar a lesão nessa região, é da perda sanguínea. Onde nós temos uma perda sanguínea bem abundante. E se a gente não tomar precauções, pode fazer com que a vítima entre em choque hipovolêmico e, consequentemente, só piorar o estado de saúde da vítima. Então, tenho que ter cuidado com essa avaliação de palpação nessa região. Então, eu vou palpar, só faço uma adução e uma abdução. Pode ter certeza que se tiver lesão nessa região,
A vítima vai referir bastante dor. Um outro sinal para podermos identificar que tem lesão, suspeita de lesão na pelve, é quando eu chegar na cena, a vítima pode ter sofrido a queda e ter sido projetado sentado, em cima de um telhado, um exemplo. Então, sofreu aqui a queda, vítima de trauma, né? Caiu sentado. Cheguei na cena, tá ele com a perna flexionada dessa forma. Então, se está flexionada, fiz palpação, referiu dor. Vou fazer o realinhamento do membro. Então, fazer o realinhamento do membro. Então, peguei lá na articulação, vou fazer o realinhamento. Quando eu vou realinhar, ele refere bastante dor na região da pelve. E ele permanece com a perna flexionada porque isso daqui proporciona um conforto para ele. Por que isso acontece? Cheguei na cena, vítima está com a perna flexionada, fui fazer o realinhamento do membro, ele referiu bastante dor, a dor bem mais intensa na região da pelve. Por que isso acontece? Porque o peso da perna, fiz lá o realinhamento. Um exemplo, o peso da perna dele causa pressão nessa região, já que o fêmur tem a junção com essa região. Então, o peso da coxa dele, da perna em si, causa pressão nessa região. Por isso que ele tende, por isso que uma boa parte de vítimas com suspeita de lesão na pelve tende a ficar com a perna flexionada. Não todas as vítimas, que vai depender do local da lesão, tamanho do membro, porte físico da vítima, então depende de alguns fatores. Mas cheguei na cena e a vítima está dessa forma, para ela é mais confortável estar assim e referindo dor nessa região, suspeita de lesão na pelve. Mas vamos lá, dando continuidade. Então detectei, fiz lá a palpação e referiu bastante dor. Um outro sinal é que ele não vai conseguir elevar. Eu vou pedir para ele elevar o membro inferior. Levante sua perna, ele vai tentar e não vai conseguir. Tem a perda desse movimento, da força. Então, outro sinal para me confirmar mais ainda a possível lesão nessa região. Palpei, referiu dor. Pedi para elevar o membro, não conseguiu, porque dói mais ainda. A dor fica mais intensa, então isso me deixa com mais certeza ainda de lesão naquela região. Então, para fazer a imobilização desta região, o que é que faremos? Sempre dois socorristas, preciso mais um socorrista. Então, a colega socorrista vai vir aqui me ajudar. Vou estar posicionado de um lado e ela do outro. Mais para cá, por favor. Isso. Então, de que forma que nós vamos fazer essa imobilização? Para passar a tala pode ser passada aqui por baixo da vítima. Passou por baixo da vítima, tudo bem. O que é que indica-se fazer? Indicava-se fazer. Ficar em serrote. Eu puxo, ela puxa. Então ficava para lá e para cá no serrote mesmo, simulando o serrote. Direcionando até chegar nessa região. A tala tem que ficar nesse posicionamento aqui. Nessa região, nessa linha da crista ilíaca. Então, não é viável, por que fazer isso? Estou lá no asfalto, os socorristas, ou asfalto, ou um outro solo que seja mais áspero, e começamos a fazer esse movimento de serrote, e devido à roupa da vítima, ou até mesmo o solo que nós estamos, a vítima fazendo serrote e a vítima, movimentando a vítima dessa forma. Então, movimentando a vítima dessa forma. Isso daqui não é viável, porque eu tenho que evitar, minimizar essa movimentação brusca, né, nessa região. Então, evito fazer em serrote. O que é que nós podemos fazer? A custo-benefício, o que é que se pode fazer? O socorrista se posiciona dessa forma na lateral da vítima, vai segurar firme no quadril, nela, na região da pelve, e a outra colega socorrista aqui, vai posicionar a tala na região. Eu vou elevar e a colega vai posicionar a tala. No custo-benefício, é muito mais vantajoso, digamos assim, para a vítima minimizar o certo agravo nessa região, fazer esse movimento, do que ficar aqui insistindo em serrote, movimentando essa pelve da vítima para um lado e para o outro, podendo agravar mais ainda essa lesão. Então, o socorrista elevou uma perna, o outro joelho no solo, posiciona lá as mãos na região do quadril, vai elevar, elevou, a colega posicionou, ele soltou. Com cuidado, né? Soltou. O que é que vamos fazer agora? Só ajustar aqui. O que é que vamos fazer agora? Juntar a tala todinha colada nele aqui. Tá bem na região onde eu queria. E agora fazer uma outra curva na tala para fora. Isso.
Fez isso, vou pegar uma atadura, tanto faz, fixar, bem simples, fixei uma borda de um lado, posicionou do outro. Então aqui eu vou puxar mesmo, fixando bem firme e vou fazer a passagem dessa atadura dessa forma. Chegando aqui eu finalizo. O colega aqui que está sendo vítima é bem perceptível para ele de que está deixando bem firme essa região, está bem seguro. Aqui eu estou com a imobilização de pelve. Essa imobilização de pelve é indicado também para quando se faz imobilização de fêmur, já faz imobilização de pelve também para proporcionar mais segurança ainda para essa região. Então é isso aí. Então, essa é a imobilização de pelve. Bem, pessoal, só uma observação ainda sobre a parte de imobilização, na qual na avaliação eu me prender mesmo aos detalhes e o que a vítima apresenta. Um caso especial que eu vou comentar aqui é idoso. É bem rotineiro também de serviço pré-hospitalar e prestar socorro a idoso que sofreu queda em casa. E ao chegar, o idoso está apresentando encurtamento do membro inferior, no caso da perna, e a rotação externa, o pé apontando para fora. Isso daí 90% me indica de que o idoso tem fratura de colo de fêmur. Então, o que muitas pessoas ainda pensam é que, muitos profissionais ainda acham, né, que o idoso está caminhando, sofre a queda e a fratura do colo de fêmur. A fratura, ela é acontecida antes. Acontece a fratura do colo de fêmur e na sequência o idoso sofre a queda. Isso o idoso apenas em levantar da cama, não necessariamente só caminhando, nem em movimento brusco. Devido a alguma enfermidade óssea, um exemplo, a própria osteoporose, o desgaste ósseo, o idoso apenas em ir levantar da cama ou de algum lugar que esteja sentado, ele já sofreu a fratura. Quando tenta ficar de pé, infelizmente sofre a queda devido ao colo do fêmur já estar fraturado. Então, se atentar a isso aí, vocês aí de casa se atentar a isso. Principalmente quem tem idoso em casa, né? Sofreu queda, observa lá os membros inferiores, está reclamando de dor nessa região da pelve, que como é a junção do fêmur e da pelve ali, então ele vai estar referindo dor também nessa região. Então vai estar lá o encurtamento do membro e a rotação externa, o pé apontando para fora, e uma perna mais curta do que a outra. Então aqui nós finalizamos a parte de imobilização de membros superiores e inferiores, e também queria deixar aqui para vocês, dizer para vocês que imobilização requer bastante prática. Isso aqui foi apenas uma pequena parte de imobilização, que existem diversos tipos, utilizando outros tipos de talas também que temos aí no mercado e no serviço pré-hospitalar. Então, pratiquem, quem tiver interesse, busquem conhecimento e façam aí o nosso curso. Obrigado a todos.